Prepare-se, nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3. É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família. Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja. Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão. Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa. E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana. Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba. A Casa da Transformação. Olá, tudo bem? Como você está? Se você estiver em paz, isso me alegra muito. Mas se o seu coração estiver temeroso, hoje eu vim trazer para você uma mensagem que vai alegrar teu coração, que vai trazer luz para o teu coração. Uma mensagem de esperança. Eu desejo ser nesse momento para você um farol de esperança enquanto você ouve essa mensagem. Todos que procuram viver a vida que Cristo oferece são sim luz do mundo, são faróis de esperança. Mas o que é um farol do mar, né? Para que serve um farol do mar? O farol do mar, ele é uma estrutura elevada, normalmente uma torre, equipada com um potente aparelho óptico, dotado de fontes de luz e espelhos refletores, cujo facho é visível a longas distâncias. São instalados junto ao mar, na costa ou em ilhas próximas, com o objetivo de orientar os navios durante a noite. Então o farol é uma estrutura elevada. Para olhar para ele, então é necessário olhar para cima. Se você está distante, ele ilumina de longe. Mas se você está próximo a ele, você tem que olhar para cima. De longe ele é perceptível, ele é luz em meio à escuridão. O farol ilumina na escuridão. O farol La Jumelle, por exemplo, que foi escolhido como imagem, né, para representar essa série Farol de Esperança, ele é um farol construído sobre uma rocha. Uma das lanternas mais espetaculares da costa francesa. E não tem como a gente não se lembrar, vendo esse farol La Jumelle, tem várias imagens dele na internet com ondas fortes vindo sobre ele, ondas altíssimas. Inclusive tem fotos muito famosas dessas ondas sobre esse farol La Jumelle, e não tem como a gente não lembrar da vida cristã olhando para ele. Porque em Isaías 26:4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! Jesus é a rocha. Quando somos construídos sobre Ele, sobre Jesus, as tempestades não nos derrubam. O farol do mar é alto, assim como a vida cristã deve ser. A Bíblia diz em Salmos 121, 1 e 2:
Elevamos nossos olhos ao monte. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem construiu o farol, o fez com a função de ser luz, e o fez com a força para aguentar as tempestades do mar. E Deus também nos fez para sermos a luz do mundo. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. E quanto às tempestades? Tá, Deus me coloca sobre a rocha, que é Jesus, mas eu não tenho força para acalmar o mar. Eu sou pequeno, Meu Deus, como que eu vou conseguir acalmar a tempestade? Ouve lá, Salmos 89, capítulo 89, versículo 9. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Nosso coração deve estar firmado em Jesus. Essa tem que ser a nossa busca constante, porque as tempestades é Ele que acalma, não somos nós. Mas será que eu sou um farol de esperança? Como é que eu vou saber? Para pensar sobre isso, nós vamos falar a respeito da história de um homem que está na palavra de Deus. Ele era um farol de esperança, mas ainda não sabia. Agia como se não fosse. Agia em meio às trevas, praticava o mal. E ele agia de acordo com as convicções nas quais ele cria. Agia com a mentalidade cultural na qual foi educado. Agia de acordo com a filosofia na qual se embasava para ser quem era. Todos nós constantemente produzimos cultura. Todos nós agimos de acordo com o que acreditamos. Onde estão embasadas as suas convicções? Porque se formos um farol de esperança, nossas convicções estão sobre a rocha, que é Cristo, sobre sua palavra, imutável. E a cultura produzida em nós é a cultura do reino da luz. Vamos voltar então à história do homem que não sabia que era um farol de esperança. Jesus havia morrido e no terceiro dia, como prometeu, ressuscitou entre os mortos e voltou ao Pai. Mas prometeu o Espírito Santo. Prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo então desce sobre a igreja, como consta em Atos capítulo 2. E desde então o grupo de discípulos começa a curar, libertar, fazer o nome de Jesus ainda mais conhecido. Muitas pessoas se convertem, muitas se entregam ao senhorio de Cristo e se multiplicam o número de seguidores de Jesus. Um deles foi Estevão. A Bíblia diz que ele agia com fé e poder, realizando milagres e maravilhas no meio do povo. Estevão foi um farol de esperança que trouxe luz às trevas das pessoas. Mas muitos não quiseram ver a luz. E além de não querer ver essa luz, apagaram a luz desse farol de esperança que era Estevão. Perseguiam o povo cristão e, além de perseguir o povo cristão, eles apedrejaram Estevão até a morte. E lá naquela cena terrível, de um homem professando as verdades da palavra de Deus, sendo injustamente apedrejado, está Saulo. É sobre ele que nós queremos falar. Vamos ler juntos a primeira vez que Saulo aparece na Bíblia, porque ele era um farol de esperança, mas ele não sabia. Abra por gentileza, aí na sua casa, sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira vez que Saulo aparece nas Escrituras é sendo um espectador de um apedrejamento de um homem de Deus. Vamos continuar a leitura do capítulo 8, do livro de Atos, versículo 1. E Saulo consentiu na morte dele.
Então eles deixaram as suas capas aos pés de Saulo. Saulo ficou olhando eles apedrejarem Estevão. E a Bíblia diz que Saulo, no capítulo 8, versículo 1, ele consentiu com a morte de Estevão. Ele concordou com a morte de Estevão. Vamos continuar ali, capítulo 8, depois do versículo 1 até o versículo 3. Do versículo 1 ao 3. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Não seja desses que atiram pedras. Não seja desses que aprisionam sonhos e verdades imutáveis. Não apedreje injustamente. Não faça isso. Porque Saulo ele não sabia que ele era um farol de esperança. Mas ele era. Ele agia como um representante das trevas, porque o mal vem para roubar, matar e destruir. O mal tem prazer no sofrimento. Mateus. Daí você fala assim para mim, não, mas eu não tenho nada a ver com Saulo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então Paulo assistiu ao apedrejamento de Estevão. Trevas entraram nos olhos dele. Mas você também pode assistir as coisas que você não deve assistir. Você pode colocar os teus olhos em trevas. As trevas entram e elas habitam teu coração. Paulo não sabia que era um farol de esperança. E se você não se ver como um farol de esperança, você vai permitir que trevas entrem pelos seus olhos e habitem o seu coração. Vamos continuar lendo a história de Saulo em Atos 9, versículos 1 e 2. Atos 9, versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns deste caminho, quer homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Talvez assim como Saulo, você ainda não saiba que é um farol de esperança. E talvez em muitos momentos as trevas habitem em seus pensamentos, em seu coração. Mas hoje é o dia das escamas caírem. Em todos os aspectos da nossa vida. Continuando em Atos 9, de 3 a 5. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo estava indo no caminho. Era um caminho qualquer. Mas o de repente de Deus veio sobre ele. A Bíblia diz que repentinamente o cercou um resplendor de luz do céu. Subitamente, inesperadamente. O farol mais power de todos. Um farol que nem a morte pôde segurar. Um farol que vive para todo sempre e é fiel para cumprir e completar toda a boa obra. Jesus é a luz do mundo. Jesus. Então vamos lá. Continuando em Atos 9, versículo 6. E ele tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então como é que Deus faz? Deus senta Paulo e fala assim, ó, eu vou te contar tudo o que eu vou fazer. Tintim por tintim. Passo 1, passo 2, passo 3, e daí você vai lá e faz. É assim?
Não é assim. Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha dessa maneira. Aqui é uma chave poderosa do reino da luz. Sabe quando você pergunta para Deus? Quantas vezes a gente já perguntou? Quantas vezes? Eu já perguntei várias vezes. Deus, o que eu devo fazer? E agora, Senhor, o que eu devo fazer? A resposta está bem aqui, na palavra de Deus. Na história de Saulo. Antes dele saber o que era um farol de esperança. Saulo estava atordoado e tremendo. Tem vezes que somos tão assolados por problemas e lutas que nos sentimos atordoados. E o que diz o versículo? Levanta e entra na cidade. Tome uma atitude. Haja. Saulo estava cego, porque a luz foi tão forte, o impacto foi tão grandioso que ele ficou cego. Mas o que Deus diz para ele? Você ainda tem dúvidas sobre quem você é? Levanta e entra na cidade. Você ainda está em dúvida sobre o que você deve fazer, Paulo? Você está me perguntando o que eu devo fazer? Levanta e entra na cidade. Você está sem conseguir enxergar claramente, você está cego, levante e entre na cidade. E lá eu vou te dizer o que é para você fazer. Isso é fé. Isso é uma chave importante do reino de Deus. Pois logo em seguida Jesus diz, e lá te será dito o que te convém fazer. Então primeiro a gente se levanta, imagina, você cego, ele foi completamente cegado, ele não conseguia ver, mas ele se levantou. E a Bíblia diz que ele abriu os olhos e mesmo assim não conseguiu ver. Mas Jesus disse, levanta e entra na cidade. Olha lá, Atos 9, versículos 8 e 9. Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. Mas ele se levantou e ele entrou na cidade. Alguém guiando-o pela mão, conduziram-o a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Ele se levantou, ele teve a atitude de abrir os olhos, ainda que não conseguisse ver. Era o que estava ao seu alcance naquele momento. Ele fez o que era capaz de fazer naquele momento. Se às vezes você não consegue enxergar, mas você consegue levantar, se levante. E Deus vai te mostrar o que você vai ter que ver. Deus vai te guiar pela mão. E tem momentos em que você vai precisar ser guiado. Assim como Paulo. Não menospreze a importância de ter uma amizade verdadeira, baseada nas verdades do reino. Não menospreze conselhos de pessoas de Deus que te amam e te admiram, daqueles que extraem o melhor de você em dias difíceis. O versículo 9 diz, ele esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Saulo era um farol, mas não sabia, ele estava apagado, ele precisava de manutenção. Ele esteve 3 dias sem ver, nada estava claro para ele. Ele estava cego. Para que serve um farol se não para iluminar? Não serve para mais nada. Se um farol, se uma lanterna tiver sem pilha, para que mais que ela serve? Nem ornamentar, ela ornamenta. O farol lá de Aumenta ainda é um farol lindo lá sobre a rocha da costa francesa, ornamenta. Mas a principal função dele é iluminar. Paulo precisava voltar a enxergar, ele precisava de manutenção para brilhar. Ele precisava voltar a comer e a beber. Nós, como faróis, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Essa é uma das manutenções para que o nosso farol continue brilhando e iluminando. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. A palavra de Deus é alimento. A oração é também alimento e manutenção para o farol de esperança. Olha só, Atos capítulo 9, de versículos 10 a 12. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Não, peraí.
ele era conhecido, um pouquinho antes disso, depois você pode ler na tua casa, no capítulo 9, toda a história de Paulo. Ele era conhecido, Saulo era conhecido por perseguir cristãos, por matar, por apedrejar, meu Deus, ele fazia coisas terríveis, ele arrastava os cristãos para a prisão, seja mulheres, homens, ele não se importava. Ele era conhecido porque ele era um perseguidor dos cristãos, segundo as leis, ele achava que estava fazendo certo. E olha o que acontece, ele acabou de ficar cego, a luz mais power de todas se encontrou com ele ficou cego e ele orou. E ele estava orando. Ananias, a Bíblia diz que Ananias ia chegar para Paulo e ele estava orando. Esse é outro aspecto importantíssimo da manutenção do farol de esperança. Nós precisamos orar, falar com Deus. Mesmo quando você não enxergar, baseando-se em sua razão, filosofias, cultura, ore. Permita que Deus te dê uma visão espiritual, ainda que teus olhos físicos não consigam ver nada. Então, olha que incrível, Deus deu uma visão para Paulo. Deus deu uma visão que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando você não enxergar com os olhos físicos, Deus vai te dar visões espirituais. E você vai ver o que Deus tem para você. Você não pode deixar de ser farol de esperança. Não pode. Atos 9, 17 e 18. Vamos continuar. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, e como que escamas caíram, e ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado com o Espírito Santo. E voltou a brilhar. Então as manutenções do farol, a leitura bíblica, a oração, a busca pelo Espírito Santo, fazem a nossa luz voltar a brilhar cada vez mais forte. Você é um farol de esperança, não deixe de se permitir ter a manutenção que Deus tem para você, através da Bíblia, através da oração. Ananias disse: Irmão Saulo, Deus te escolheu para ser um farol de esperança, por isso que eu estou aqui. Espalhe o amor de Jesus, espalhe que Ele é o único caminho. O mundo espiritual reflete o real e as escamas vão cair. Recupere a visão, se levante, se entregue a Deus. O farol, quando funcionando perfeitamente, ilumina. Não ofusque a luz dos outros, não faça isso. Ilumine. Se for para criticar, se cale. A não ser que você vá criticar realmente com uma solução. Se for para criticar por criticar, se cale. Aprenda a elogiar, a ver o melhor nas pessoas. Ilumine. 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim: examine tudo, retém o que é bom. Examine tudo, retém o que é bom. Iluminar significa espalhar a luz, tornar claro, ornamentar. As nossas palavras têm que ornamentar ao invés de criticar, trazer beleza. Encha de beleza a tua boca. Que o belo não seja só um estereótipo, mas que realmente venha de dentro para fora. Que transborde, que ilumine, seja luz. Seja luz com os teus filhos, seja luz com os teus pais, no teu trabalho, na faculdade. Se for para difamar, se cale, seja luz. Se for para murmurar, agradeça, ilumine. Então nós já entendemos que somos um farol de esperança. Entendemos que precisamos de manutenção, precisamos estar conectados com Deus, através da leitura bíblica, orações, busca pelo Espírito Santo. De forma que a manutenção constante em nossos faróis de esperança promovam uma luz que brilhe cada vez mais forte, trazendo direção de Deus para as pessoas à nossa volta, emanando palavras que trazem vida e não morte, luz e não sombras. Para finalizar e concluir essa palavra, nós vamos ler 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vós proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. A mensagem que dele ouvimos e pregamos é esta: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão dos pecados e o perdão. E se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Seja luz. Reconheça que o teu farol precisa brilhar na rocha eterna que é Cristo, mais e mais, até ser dia perfeito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.